Está começando mais uma edição do Diálogos Sustentáveis, o podcast da Escola Internacional para a Sustentabilidade, uma iniciativa educacional da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu. Eu sou Poliana Corrêa e te acompanho nos próximos minutos. Quem está comigo hoje aqui no estúdio é o diretor de Negócios e Inovação do Parque Tecnológico Itaipu, Rodrigo Regis, e juntos vamos falar um pouco sobre inovação e desenvolvimento sustentável. Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Diálogos Sustentáveis. Muito obrigado pelo convite. Vamos sim falar um pouco sobre os temas aí de inovação, sustentabilidade, tendências e como a gente pode incorporar isso dentro das nossas organizações, nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Bom, Rodrigo, antes de entrarmos então nas nossas temáticas do nosso episódio, gostaríamos de te conhecer. Quem é você, qual a sua formação e a sua atuação? Eu sou Rodrigo Regis, né? Estou como diretor de Negócio e Inovação do Parque Tecnológico Itaipu. Sou engenheiro eletricista, fiz meu mestrado em Engenharia de Sistemas, fiz uma especialização em Gestão da Inovação Empresarial e estou agora finalizando meu doutorado em Economia, além de vários outros cursos de complementação na área de gestão, né? Muito bem. Rodrigo, os nossos ouvintes são muito plurais, são pessoas de diferentes formações, mas talvez nem todos tenham essa familiaridade com o conceito de inovação. Então, gostaria que você trouxesse um pouco para a gente, de uma forma bem objetiva, o que é inovação, o que é considerado inovador, quem também pode ser considerado inovador. Eu acho isso muito importante a gente tocar, porque as pessoas confundem muito inovação com questão muito tecnológica e pensam que a tecnologia é a inovação. A tecnologia é meio, gente. A tecnologia não é inovação. A inovação são as aplicações delas. E nem sempre a inovação está ligada a uma questão tecnológica. Então, para mim, o conceito de inovação é simples. Assim, a informação ela se dá no inconformismo das pessoas e não aceitar que aquilo seja daquele jeito. E você propõe soluções para melhorar aquele problema. Então, se você está dentro de uma organização onde você desenvolve uma solução que de alguma forma aumentou a tua receita, você está sendo inovador. Se você está dentro de uma organização onde você propõe fazer algo diferente que aumenta a velocidade e que dá mais resultado, você está fazendo inovação. Então, tem um conceito que eu gosto de... sou adepto a esse conceito de inovação. Existe N conceitos, mas a inovação está diretamente ligada a gerar nota fiscal. Então, tudo que se você desenvolveu de alguma forma, contribuiu para entregar valor e gerar receita, você está sendo inovador. E aí, isso vai muito além das questões tecnológicas. Muito bem. Agora, expandindo um pouco mais o nosso conceito, dentro desse cenário, o que seria então a tal da inovação aberta? Muito bem colocada a questão da inovação aberta. Veja bem, o que acontece quando você está dentro de uma empresa ou de qualquer que seja a organização, sempre fazendo aquilo, né? Tem uma coisa que, um pouco da minha formação, ela tá muito alinhada com esse conceito que eu vou colocar. Quando a gente se forma engenheiro ele tá lá para resolver problemas, a gente tem um pensamento muito determinístico. E à medida que a gente se especializa em engenharia, a gente se torna cada vez mais especialista numa coisa. Então a gente é o top da especialização naquele ponto. E dentro da organização, às vezes, as atividades das pessoas, as pessoas se tornam muito especialistas naquele processo, naquela atividade e tal. E esquece que a organização está mergulhada dentro de um ecossistema que está conectado com várias outras coisas. E muitas vezes a gente não tem a percepção de que o mundo está mudando, ou que o mundo precisa de uma solução diferente, ou que aquilo que eu estou fazendo, que eu não dou valor, está muito valorizado no mercado. E o conceito da inovação aberta é exatamente você trazer os problemas que tu tem na tua organização, ou através de uma atividade você expor quais são os principais problemas ou desafios que tem dentro da organização e trazer um olhar de fora, pessoas de fora para procurar, para apresentar soluções para aquele problema. O que é que dá nisso, né? Qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando você tem um olhar de fora, muitas vezes ele traz uma percepção
uma percepção e uma ótica diferente de quem está de dentro olhando o problema. Então, o movimento que vem acontecendo muito forte, não só no Brasil, mas no mundo, é a tendência das grandes corporações abrirem seus desafios e trabalhar com o conceito de inovação aberta para que outros apresentem suas soluções. E acaba gerando empresas, ideias maravilhosas e coisas que estão acontecendo muito recorrente no nosso mundo, né? Não só no nosso país. Mas é isso a inovação aberta em si. Como que a inovação aberta, então, ela se relaciona com o empreendedorismo? Bacana isso também, porque é o seguinte, quando a gente trabalha quando as grandes corporações elas vão para esse caminho da inovação aberta e abrem os seus problemas, onde é que se conecta as duas coisas? Conecta exatamente se aquele problema é um problema que tem condições de ser escalável, está ali uma grande oportunidade de negócio para ser uma empresa e com isso estimular o empreendedorismo. Então, o conceito da inovação aberta e as ações que acontecem de inovação aberta, ela acaba estimulando o empreendedorismo, né? E o empreendedorismo inovador, porque certamente vai trazer para o mercado uma solução que outras empresas vão precisar e que tem uma característica grande da escalabilidade. Bom, Rodrigo, segundo um relatório de impacto do Google lançado em agosto deste ano, o Brasil foi de 5.000 para 13.000 startups espalhadas por 692 cidades no período de 2016 a 2021. Então, trazendo agora para um recorte estadual e regional, quantas startups nós temos no Paraná atualmente e na região do oeste do estado? Esse é um movimento que vem crescendo e que ainda no Brasil precisa crescer mais, né? Como em qualquer negócio ou empresa, se eu quero estimular algo de base tecnológica, eu tenho que ter um ambiente seguro para inovação e um ambiente que aceita o risco, né? A gente ainda no Brasil tem muita aversão ao risco pela característica dos negócios que aconteceram no Brasil até então. Então, às vezes a gente vai conversar com alguns empresários já de renome e que atuam há mais tempo no setor do agro ou de mineração. A relação de como eles enxergam o risco e a relação de como eles encaram o retorno do negócio é diferente de um mundo de startups, do mundo de negócio. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar no Brasil para esse movimento crescer mais é a gente investir e a gente ter essa compreensão de assimilar bem o risco. Bem, o estado do Paraná é um estado que vem se destacando, acho que até no último relatório, mas certamente no último edital da FINEP, do pesquisador na empresa, o estado do Paraná foi destaque em número de empresas que foram adjudicadas nessa chamada. O Paraná também, nos últimos anos, vem se destacando com as unicórnios, aquelas empresas que têm valores acima de R$1 bilhão. Isso é um ponto muito positivo. Isso mostra que o ecossistema paranaense está se consolidando, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Bem, a região oeste do Paraná é uma região, podemos dizer que foi a última região a ser colonizada do estado. É uma região relativamente nova. O ecossistema como um todo ainda está nascendo, ainda comparado a outras regiões, é um ecossistema que está novo. Mas em contrapartida a gente tem algumas coisas aqui bastante interessantes, né? Porque eu sempre coloco isso. Primeiro que o próprio povo que aqui reside, que aqui mora, são pessoas que não vieram para cá atrás de um emprego, né? Vieram aqui para trabalhar e transformar essa região numa região rica, pujante no agronegócio, de produção de grãos e uma produção de proteína animal impressionante. Então isso não se faz sem ser através do empreendedorismo, né? De uma capacidade empreendedora. Obviamente esse modelo se consolidou e agora a gente precisa diversificar a economia. É importante a gente ter isso em mente da importância de diversificar a economia. E então o oeste do Paraná, ele vem se consolidando. Algumas cidades como Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, são cidades onde esse número de empresas de base tecnológica vem ganhando roupagem, força. E como que o PTI tem se articulado para fomentar as ideias inovadoras no estado?
E quando a gente olha as ações, né, que aconteceu durante a pandemia, né, e podemos dizer agora, começando esse processo pós-pandêmico, Foz do Iguaçu criou um programa chamado Acelera Foz. Foi um programa muito interessante. E um dos pontos, né, e objetivos do Acelera Foz é exatamente trabalhar a diversificação econômica. Porque a pandemia atingiu profundamente a economia de Foz do Iguaçu por causa do turismo, que é uma cidade que vive fortemente do turismo. Então, a gente aqui do Parque Tecnológico, em conjunto com os parceiros do Acelera Foz, começamos a tentar criar um ambiente para criar essa cultura do que é uma inovação, do que é uma startup. O cara, que não existe mistério em abrir uma empresa, quais são os procedimentos, como fazer, como elaborar um plano de negócio, como apresentar esse plano de negócio. Aí a gente começou a criar programas como Integração Universidade-Empresa, que aproxima as dores da empresa, da universidade, para que eles consigam solucionar e cada um enxergar valor no outro. Criamos alguns programas como o PTI Conecta, onde a gente coloca uma disciplina de empreendedorismo dentro das universidades para estimular a questão empreendedora. E os resultados de várias ações que a gente vem desenvolvendo, porque a gente tem que entender que cada ação dessa, cada programa desse desenhado, ele foi desenhado com carinho, com estratégia para estimular o empreendedorismo. Como essas oportunidades contribuem para o desenvolvimento regional sustentável? Então, algumas coisas a gente pode olhar como vitórias nesse 1 ano e meio. Há 2 anos atrás, Foz do Iguaçu não estava entre as 100 empresas, as 100 cidades mais inteligentes do Brasil, né? Com o programa de cidades inteligentes e com as ações que foram feitas na Vila A, Foz do Iguaçu hoje ocupa a posição 44 do Brasil. Então, é um salto impressionante, a 5ª do estado. Foz do Iguaçu tinha 16 empresas de base tecnológica. Provavelmente a gente fecha esse ano com 70 empresas de base tecnológica só no ecossistema do PTI. E algumas coisas foram interessantes, assim, né? A gente, quando desenhou as metas lá ainda em 2019, final de 2018, final de 2019, início de 2020, a gente tinha uma meta de ter 90 empregos gerados através das empresas, que a gente ia ter 6 milhões de faturamento das empresas de um parque, porque a história que a gente tinha até então era história de faturamento de 1,5 milhão, 2 milhões ano, e a gente tinha aqui 12 empresas, 10 empresas. E se você olha o nosso sistema hoje de acompanhamento das empresas, você dá um salto, porque hoje a gente está com 56 empresas e o faturamento dessas empresas vai passar os 25 milhões esse ano. Quer dizer que a nossa meta era 6, a gente errou. A gente não tinha noção, né, que na pandemia... A gente fez isso antes da pandemia, e durante a pandemia a gente não tinha noção que isso ia crescer tanto assim. E a gente está gerando 358 empregos indiretos, com a média salarial acima da média paga pela cidade. Então, resultados fantásticos. E no Acelera Foz a gente lançou 3 programas na época, que foi o Inovação Corporativa Linha 1 e Linha 2 e o Desafio Nova Oeste, junto com o Sebrae e os parceiros que a gente tem. Desses 23 projetos que a gente aportou, e nós vamos aportar durante todo o processo R$1.300.000, não foi aportado isso ainda. Essas empresas já estão faturando algo em torno de R$8 milhões. O programa ainda são resultados parciais, estão gerando 60 empregos. Com a média salarial anual que dá mais de 3 milhões de salários e tributos, e um valor muito massa, mas assim, muito legal mesmo, é que dessas 23 empresas, 4 empresas já foram aceleradas por investidores de fora, e o valuation dessas empresas já estão superior a R$25 milhões. Tudo isso a gente fez com um investimento que está sendo feito de até R$1.300.000. A gente nem terminou de fazer os investimentos e os retornos já estão acontecendo para a sociedade. Então, Foz do Iguaçu hoje deve estar a 6ª cidade do Paraná com mais... 6ª ou a 7ª cidade do Paraná com mais startups. E o que a gente quer, junto com as ações, junto com a sociedade, com as universidades, com a prefeitura de Foz, é transformar a Foz num polo de inovação. E para a próxima crise econômica que a gente venha a passar, Foz do Iguaçu vai estar com sua economia mais diversificada e o impacto vai ser menor, se Deus quiser. É isso o caminho que a gente está seguindo.
E então o balanço dessas ações, trazendo para um cenário do território onde o PTI faz parte, para finalizar, o que já podemos ter de resultados aí ambientais, econômicos e também sociais. Ambientais porque algumas dessas iniciativas que vocês promovem também são voltadas para trazer soluções para questões ambientais, passivos e tudo mais que temos aqui característicos na região. Tudo isso a gente está fazendo, estimulando, promovendo, mostrando para as pessoas que elas são capazes, mostrando que nós temos condições de desenvolver uma agricultura sustentável, um mundo mais desenvolvido e que busca a sustentabilidade. Recentemente a gente fez uma viagem a Dubai, para a Expo Dubai, para conhecer o que é que o mundo está pensando e como ela atenta a questão da sustentabilidade, alimentação sustentável, energias renováveis, essas tendências do futuro se preocupando com o mundo, velho. Nós, do Brasil, entramos numa transição energética renovável para uma matriz elétrica sustentável há mais tempo. E uma estratégia muito assertiva na década de 50. Mas a gente vê, por exemplo, a ação que a gente está fazendo com a Copavel e a Huawei, né, de inovação aberta. Cara, o tema de agricultura sustentável é um tema muito forte. Né? Não dá pra gente, e eu sempre falo assim, não dá pra gente projetar o futuro baseado só no passado, porque o futuro vai ser algo completamente diferente do passado. Porque o futuro vai ser muito diferente. Né? As crianças que estão nascendo hoje, meu filho hoje de 3 anos sabe que eu não posso jogar lixo na rua, cara. Com 3 anos eu não sabia disso, velho. Né? Eu não tinha noção disso. E eu falo assim, então a consciência dessa nova geração que está surgindo é uma geração diferente da geração que foi. Então a gente tem que estar preparado para as exigências que o mercado são eles. Os consumidores do futuro são eles. E se a gente não se atentar para essa realidade, meu amigo, nós vamos ser fadados a quebrar os negócios. Então, um ponto muito importante, a tendência é essa, a tendência é sustentabilidade. Muito bem, então estamos chegando aos minutos finais de mais um Diálogo Sustentável e que nesse episódio contou com a participação do Rodrigo Regis, que é diretor de Negócio e Inovação do Parque Tecnológico Itaipu. Mais uma vez agradecemos a sua participação, Rodrigo, e abro espaço para a sua mensagem final. Primeiro eu queria agradecer, né, estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da forma de como eu penso, né, e como eu vejo as coisas, né? E a mensagem final que eu podia passar para vocês é que num momento que a gente vive de algumas incertezas e de crises econômicas, nunca deixem de ousar. É muito bom você saber quais são seus limites. Tem uma frase que eu adoro que é o seguinte, né? As pessoas são do tamanho do sonho delas, né? Geralmente, quando você tem seus sonhos e você desenvolve e tu começa a executar o que tu quer, isso mostra o tamanho das pessoas. Então, não ouse em ter grandes sonhos, porque nós somos capazes de mudar. E assim, o futuro da nossa civilização, do nosso país, da nossa região, depende das nossas ações. Lembrando que o Diálogos Sustentáveis é uma produção da Escola Internacional para a Sustentabilidade e você pode escutar nossos outros episódios aqui no Spotify e também acompanhar as novidades lá no Instagram, @EI Sustentabilidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo episódio.